Se você abrisse em 1 Reis, capítulo 1, livro de 1 Reis, capítulo 1, tem 3 horas, então pode ficar calmo, que eu vou usar bem essas 3 horas, para a gente poder refletir sobre essa palavra. Se você leu, ou encontrou, perdão, 1 Reis, capítulo 1, primeiro versículo diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Eu vou ler novamente esse versículo com você. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Se você pode, nesse momento, aplaude o nome do Senhor. Para Ele pode ser melhor, pode ser mais forte. Nós chamamos Deus. O rei Davi, ele era uma pessoa que já tinha conquistado muitas coisas. Ele era um rei poderoso, ele foi um soldado valente, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem também que perdeu, foi um homem que sofreu, que foi rejeitado, que chegou a ser humilhado, que duvidaram dele. Davi, ele foi um homem normal como todos nós. Porém, ele conhecia o seu Deus. Ele sabia a quem ele estava servindo. Mas esse homem que sabia quem era o seu Deus, que conquistou coisas, que venceu batalhas, que chorou, que padeceu quando perdeu algumas, esse homem vai ter uma época para ele que ele entra em dias e ele agora está num estágio que ele está sofrendo de frio, porque tentam agasalhá-lo e ele não consegue se aquecer. E ele vai contar com a ajuda dos próximos, daqueles que estão à sua volta. A gente pode refletir que esse homem, que em outrora foi tão potente, que só ouvir falar do seu nome os inimigos tremiam, esse homem vai nos ensinar que para todos nós, independente do que a gente conquiste, a gente precisa estar voltado para a presença de Deus e entender que em alguns momentos da nossa história precisaremos daqueles que estão ao nosso lado. Não importa o que a gente passe, não importa o que a gente conquiste, a gente vai precisar de alguém para falar: eu cuido de você, eu estou contigo. Esse homem que tinha conquistado tanto, talvez de um modo sem querer, ele nos ensina que não importa o nosso passado, não importa a conquista anterior, não importa o quanto a gente projete o amanhã, se Deus não estiver ao nosso lado, se nós não estivermos firmes nele e não contarmos com alguém ao nosso lado para nos sustentar, nós não temos condições de viver. Porque há dias difíceis, há dias complicados, dias complexos. E é nesse dia, é nessa época, que precisamos de alguém que esteja ao nosso lado falando: não importe se você tem força ou não. Não importe se agora os teus inimigos tremem ou não com a tua voz. Não importe se alguém te deixou pelo estado que você está. Eu estou ao teu lado para te auxiliar e te servir. Isso é um estado que só é alcançado por fidelidade. E fidelidade não é imposta, fidelidade não é comprada, é conquistada dia após dia. Olhe para o teu tempo, olhe para o que você tem feito e reflita se você tem provocado fidelidade naqueles que estão à sua volta. Davi, de um modo simples, ele está falando: eu andei de um modo justo não somente com meu Deus, eu andei de um modo justo para com aqueles que estavam comigo e ao meu lado. Eu andei servindo não somente a Deus e dizendo que eu louvava, a minha prática reverberava isso, e eu estava agradando a Cristo com aqueles que estavam à minha volta. À medida que você for servindo aqueles que estão à sua volta, Deus, ele vai agir com graça sobre a tua vida. E no dia difícil você vai contar com alguém ao teu lado. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Que no dia difícil para você, você tem alguém ao teu lado dizendo: esforça-te, porque eu estou contigo.
Não desista, porque eu estou ao teu lado. Só que isso não é comprado, isso é conquistado. Então não adianta as nossas máscaras, as formas que a gente monta para a gente. Porque isso é conquistado com sinceridade. É preciso ser você. É preciso se expor e olhar para o outro e falar: eu não estou bem. Eu estou mal, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. É preciso estar transparente, não só na presença de Cristo, mas ao lado daqueles que andam contigo. Porque há dias difíceis para todos nós. Há dias que a gente não consegue avançar. Há dia que a gente chora porque a gente não conquistou o que a gente queria, o que a gente almejava. E se você não tiver a capacidade de ser transparente, você não vai contar com ajuda. Porque teu orgulho vai gritar para você e falar: não pede. Fique quieto, sofra sozinho. Não se humilhe assim. Para que tu vai pedir ajuda? O que vão dizer de você? Outrora conquistador e hoje pedindo ajuda? Quando teu orgulho gritar, grite mais forte. Há dias difíceis, mas eu conto com gente ao meu lado que entende que nós passamos por dificuldades também. Grite para ele que você vai vencê-lo através do nome de Jesus Cristo. Davi, ele está passando por uma fase que talvez ele estivesse enfrentando hipotermia, porque ele não conseguia mais regular a sua temperatura. Por mais que tentassem, por mais que colocassem agasalhos, ele não se aquecia. Por mais que tentasse de alguma forma aquecê-lo, aquele rei, aquele senhor, aquele amigo, nada adiantava. Com isso aqui a gente entende que não adianta. Não há aditivos que aqueçam o organismo velho. Não há roupas, não há máscara que consiga mudar a temperatura de um organismo que já está acabado, envelhecido. O texto faz questão de frisar, pois o rei Davi já velho e entrado em dias. Esse velho aqui é utilizado geralmente para indicar alguém que estava nos seus últimos dias. Não era somente alguém que já estava idoso, cansado, já tinha enfrentado dias. Essa palavra, quando ela era utilizada, era para indicar que essa pessoa estava prestes a falecer. E esse homem prestes a falecer, tentam colocar agasalhos nele, tentam colocar coisas para lhe aquecer, mas o organismo dele já está tão velho, que nada disso faz sentido, que nada disso consegue aquecê-lo e mudar a temperatura dele. Se você não sofrer uma mudança interna, não adianta colocar nada do lado de fora, porque isso não vai mudar quem você realmente é. Não adianta colocar uma roupa diferente, não adianta pegar um conceito diferente, não adianta ouvir uma pessoa de fora, se você não praticar, nada disso vai adiantar. Você precisa ser. Não dá para mudar um organismo velho, a menos que Deus entre na história e transforme aquele organismo em algo novo. A menos que você se derrame na presença dele e fale: Senhor, eu preciso que você me transforme. A menos que você fique inconformado com quem você realmente é hoje. Se lance aos pés dele, de forma transparente, falando: eu não posso sair da tua presença da mesma forma que eu entrei. Eu não quero colocar máscaras em mim. Eu quero estar na tua presença como eu realmente sou, teu filho. Rompa as máscaras que você montou nessa noite. Abandone todo aditivo que você colocou no seu eu, para que alguém lhe aceite, ou para que você fosse politicamente correto, o crente perfeito.
Aquele que não sofre, não padece. Ou que quando sofre está dizendo a vitória é certa. E por dentro a dúvida, será? Por fora eu vou conquistar, mas por dentro eu acho que não. Quando alguém pergunta, está tudo bem? Estou muito bem. E por dentro você fala, estou nada. Mas eu não posso ser transparente. Rompa isso nessa noite, porque quando você romper isso, há um caminho de vitória para você. Deus vai adicionar dias na tua caminhada. Deus vai adicionar força para você vencer as batalhas que virão no seu amanhã. Mas é preciso que você se levante como alguém que entende que para toda pessoa que busca renovo em Cristo, um dia o teu organismo vai ser velho. Porque ninguém alcança renovo se não houver algo velho dentro de si. Ninguém alcança mudança se não reconhecer que há algo dentro que precisa ser transformado. Então, enquanto nós não reconhecemos que o eu de hoje não terá capacidade de vencer as batalhas de amanhã, nós não alcançaremos de Deus subsídios para avançarmos. Reconheça primeiramente que é preciso transformação. Não adiantava colocar nada sobre Davi. Não adiantava colocar nada para lhe aquecer. Existe um texto em Romanos 12:2 que diz: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove-se hoje na presença de Cristo. Renove-se diariamente, entendendo que os seus conceitos podem sim ser mudados e transformados. Não ache que tudo aquilo que você conhece ou sabe hoje é suficiente. Não aceite que a intimidade que você tem com Deus hoje é suficiente. Vá mais profundo. Se jogue nas águas da presença de Deus. Vá mais profundo. Caminhe dia após dia querendo conhecê-lo. Vá mais profundo. Busque a presença dele em tempo e fora de tempo. Vá mais profundo. Busque aquilo que você não tem hoje. Vá mais profundo. Entenda que os sonhos que ele colocou no seu coração é possível. Não aceite que o que você tenha vivido hoje é suficiente. Que há dentro de você um desejo profundo de ser incendiado pela presença dele, de ser envolvido por sua graça de uma forma diferente, de ser abraçado pelo amor dele. Esse ser, Davi, que possivelmente está passando por um quadro de hipotermia, pode indicar para a gente, porque alguém quando passa por um quadro desse, que a temperatura do seu corpo não consegue ultrapassar os 35 graus, uma das primeiras coisas que o organismo faz, promove tentando preservar aquele corpo, é a vasoconstrição para manter o calor de dentro. Então o corpo passa a não interagir com o lado de fora. O corpo se fecha para tentar manter a temperatura que tem. Geralmente quando alguém não consegue ser incendiado pela graça do Espírito, que não consegue mergulhar, que não consegue entender o amor dele, se afasta da graça, a primeira coisa que essa pessoa faz sem perceber é agir para si mesmo, é buscar resultados para si, tentando agradar as suas vontades, os seus desejos, os seus propósitos, para que os seus planos se tornem reais. Não busca mais a Cristo pela sua presença, pela sua onipotência,
busca a Cristo por aquilo que Ele pode dar. Quem está perto não percebe, porque isso é uma atitude natural de alguém que está tentando se manter vivo, que não percebeu o que está acontecendo. A gente pode perceber isso com Judas, que quando uma mulher vem incendiada, oferecendo a Deus o seu melhor, quebra o vaso de alabastro, Judas pensa: isso daí poderia ser dado aos pobres. Mas a Bíblia é clara, Judas não faz isso por causa da oferta e nem por causa dos pobres, mas sim porque ele queria a oferta para si. Alguém que está longe da presença de Cristo, que não consegue mais ser incendiado e busca resultados em si, pode esquecer de fazer a vontade de Deus. Então nessa noite, se você está nesse quadro e você percebeu e atentou para isso, que as suas atitudes manifestem a glória dele, não com resultado para você, mas para que o nome dele possa ser exaltado, para que as pessoas possam reconhecer que ele continua salvando e libertando nesse tempo, para que no final da sua ação não venha ser louvado o teu nome, mas que as pessoas reconheçam: eu quero servir o teu Deus, eu quero me render a esse Deus que você serve, eu quero conhecê-lo da mesma maneira que você conhece, eu quero perceber as coisas que estão acontecendo nesse tempo da mesma forma que você conhece. Como eu faço para ter intimidade com ele? Como eu faço para ser incendiado por ele? Como eu faço para ser aquecido pela graça dele? Que as suas atitudes não voltem resultados para você mesmo, mas que à medida que você se manifeste, as pessoas possam falar: eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus que me abraça quando eu preciso, que me envolve quando eu não tenho forças, que me aquece quando eu não tenho mais capacidade de buscá-lo, que incendeia o meu coração pela madrugada quando eu busco, que quando eu olho para o céu, ele olha para mim de volta e eu sinto ele me abraçando. Eu preciso ter contato com esse Deus que me move, que eu consigo encontrar forças quando eu só tenho lágrimas nos olhos. Eu preciso encontrar esse Deus que quando eu não tenho mais solução, ele se manifesta para mim e transforma a minha história dia após dia. Busque a presença dele em todo o tempo, porque Deus ele vai te aquecer nessa noite. O fogo do Espírito Santo vai incendiar a tua alma. É a presença dele que nos transforma, é a presença dele que nos faz ficar de pé, ter a vontade de correr, manifestar a graça dele, ser incendiado, ser envolvido. É a presença dele. Alavacande e alabaça. Você pode adorar ele se você quiser. Se você sente vontade, você pode celebrá-lo. Se o teu coração arde pela presença dele, se manifeste para ele. Esse é o teu momento, feche os teus olhos. Se você sente ele te envolvendo, diga o quanto que você o ama, o quanto que você o respeita, o quanto que você o deseja. Nós chamamos Deus. Nós queremos ser incendiados pela tua graça, pela tua presença. Nós queremos ver o céu se abrindo quando nós voltarmos para ti. Nós queremos ver situações sendo transformadas, enfermos sendo restaurados, curados pela tua graça. Pessoas que tinham câncer sendo curados porque tu ainda cura hoje. Nós queremos ver a tua graça se manifestar nesse tempo. Nós servimos um Deus vivo, presente, que anda ao nosso lado. Então Deus se manifeste.
Nós não servimos um Deus morto, parado. Nós continuamos servindo o Deus Emanuel, o Deus conosco. Enquanto alguém que não conhece a presença dele e volta para si as suas ações, há um ser que está totalmente derramado na presença dele. Há alguém que conhece o seu Pai. Há alguém que reconhece que não importa a situação que ele está passando, não importa o cativeiro, não importa o leito, não importa a palavra contrária, não importa quem se levante, não importa a dificuldade do sonho, não importa as dificuldades da noite, não importa o que ele esteja enfrentando, há alguém derramado na presença de um Deus que pode transformar história. Há alguém que não está mais agindo para si, mas está falando: não importa o que eu faço, eu vou continuar adorando a Ele. Não importa o que eu enfrente, eu vou continuar servindo a Ele. Não importa a dificuldade do meu amanhã, eu sou dele. A fé, ela te move em direção a Ele. A fé, ela te move em direção a conhecer o seu Deus. A fé, ela te mostra que você é filho e que não importa o que você faça para se autopreservar. A fé, ela te move em direção contrária à autopreservação. Porque alguém que teve intimidade com Ele abre mão da sua vida, sofre com Ele, padece com Ele, está disposto à morte com Ele. Se levante nesse tempo como alguém que é filho e está dizendo: eu morro, mas eu não abandono Ele. Eu sofro, mas eu não o abandono. Alavacan e assal e calabás. Enquanto alguns se preocupam com as perdas e se fecham, tem outros dizendo: meu Deus vai se manifestar no tempo certo. O meu Deus não me esqueceu. Alabacan e oviassal. Deus, Ele não te esqueceu nesse tempo. Não recue, não retroceda. Deus, Ele continua olhando para você neste tempo. E no tempo certo Ele vem e te coloca nos colos. No tempo certo Ele te envolve e fala para você: cessou o tempo do choro. Se você tem fé, receba isso. Porque Deus, Ele se manifesta nessa noite para te dizer que no tempo oportuno a história vai ser transformada. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo que vive em mim. E na vida genuína que tenho agora, dentro desse corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus subiu na cruz. Deus, Ele padeceu por você. O que você vai enfrentar é pequeno diante disso. O que você tem enfrentado é pequeno diante disso. O que você perdeu é pequeno. E o que você ainda pode conquistar é muito pequeno diante de tudo isso. Ele subiu na cruz não para te dar algo, mas sim para você ter direito ao amor do Pai novamente. Não foi por bens materiais, mas para que você conhecesse Ele intimamente novamente.
para que você entendesse que não importasse o que você fosse enfrentar, Ele estava ao teu lado. Ele continuará ao teu lado. Então abra mão das suas vontades. Abra mão dos seus desejos. Abra mão do seu querer. Entregue os seus sonhos nas mãos dele. Entregue os seus projetos nas mãos dele. Entregue o seu tempo nas mãos dele. Coloque a sua família nas mãos dele. Coloque o seu amanhã nas mãos dele. Abra mão de viver para que ele possa viver através de você. Abra mão das suas vontades para que as vontades dele se tornem reais através de você. Pare de pensar que é você que faz, que é a tua capacidade, que é a tua potência, que é por causa de você que as coisas estão andando, que é por causa do tanto que você se dispõe a fazer algo que as coisas estão andando. As coisas irão andar por causa da graça dele que está sobre você. As coisas irão andar por causa da força dele que está sobre você. Mas alguém que não conseguiu se voltar para Deus, e alguém que esteja nesse quadro de hipotermia, depois de voltar para si, tentando manter a temperatura, e não tendo resultado, o corpo agora tem espasmos, porque é uma tentativa do corpo se aquecer. O corpo começa a agir de forma involuntária. Você passa a não ter controle mais sobre a sua perna, o seu braço. Quem está enfrentando esse quadro, enfrenta também as condições de ter espasmos. Então, em algum momento, o corpo vai agir sem a sua vontade. Alguém que está longe da presença de Cristo, longe da presença do seu amor, que não tem mais intimidade, em alguns momentos começa a agir sozinho. Age segundo a sua vontade, fazendo o seu querer. Não segue mais a liderança de ninguém, porque segundo o seu olho, a sua visão, ninguém mais tem razão. Está todo mundo desalinhado. A pessoa começa a agir segundo o que deseja, o que tem vontade para si, abandonando todo um corpo, abandonando todos aqueles que estão à sua volta. Só que é impossível ser filho se você é conduzido pela sua vontade. É impossível ser filho se você não tem condições de viver em comunhão com aqueles que estão à sua volta. É impossível ser filho se você não tem a capacidade de ser obediente. É impossível ser filho se você não tem a capacidade de abandonar o seu desejo de falar: eu concordo com você. Não é mais tempo de, como igreja, agirmos segundo o nosso desejo. Porque, como o nosso pastor bem diz, você dificilmente, na realidade você não verá, e se você vê, corre, uma mão dissociada do corpo. Se você vê uma mão andando sozinha na rua, corre muito, vai muito longe, porque aquilo ali não é natural. É impossível ser do corpo e estar dissociado dele. É impossível falar: eu sou filho, e não obedecer à vontade do Pai. É impossível requerer do Pai as bênçãos que Ele pode dar se você não obedece. Por mais que você tente se aquecer agindo de forma independente, é preciso fazer parte do corpo. É preciso estar junto dele, porque é a direção dele que nos conduz. É a vontade dele que transforma a nossa história. É quando nós desejamos ir para a esquerda e ele fala: vai para a direita, e a gente fala: eu não concordo, mas eu entendo que você sabe melhor do que mim.
Você entende muito mais do que eu. Eu posso não entender os teus planos, mas eu vou te obedecer porque eu estou totalmente entregue à tua vontade. Eu posso não concordar com o teu querer, mas eu vou fazer a tua vontade, porque eu estou próximo a ti. Haja conforme a vontade dele. Ande conforme o desejo dele. Se for preciso sofrer, sofra por ele. Se você não conseguir conquistar o que você quer, ainda assim o respeite, o adore, porque tudo isso é para o seu bem. Hoje, para a nossa igreja é complexo, porque a galera está acostumada a acreditar que Deus ele vai te dar tudo, que toda a tua história vai ser transformada e você nunca vai sofrer, que Deus vai abrir porta, que Deus vai transformar, que Deus ele vai operar um milagre. Mas e quando ele não fizer? E quando você clamar, você jejuar, subir no monte, enterrar o azeite lá, e mesmo assim a resposta for contrária, você está disposto a falar: eu continuo sendo teu filho, eu continuo te servindo, ainda que a minha vontade seja subjugada, e por isso eu continuo exaltando o teu nome. Se levante como alguém que quer buscar a presença dele, a tempo e fora de tempo. Deus ele tem projetado para você coisas maiores do que aquilo que você tem imaginado, ou que você pode conquistar segundo a tua força. Mas você precisa se policiar, se posicionar como alguém que está disposto a padecer pelo nome dele. A fé em Cristo, ela te move não em direção aos seus desejos, mas sim em direção aos desejos dele. Se levante hoje como filho, se posicione como filho, como alguém que acredita que ele vai agir em teu favor. Deus ele pode transformar tudo o que nós temos planejado com uma palavra, com um gesto. Tudo aquilo que a gente vinha pedindo pode ser transformado. Então não é uma questão de tempo, não é uma questão deste momento. O que vai determinar se nós iremos conquistar o que ele tem prometido para nós é o quanto estamos voltados para a presença dele. Porque se estivermos presos ao tempo, se algo não acontecer conforme eu quero, eu posso abandoná-lo. Se eu estiver preocupado com o tempo da resposta dele para mim, eu posso ignorar a direção que ele tinha. Porque o tempo dele não é o mesmo que o meu. O tempo dele não é o mesmo que o seu. Então pare de reclamar, porque no tempo certo ele age ao teu favor. Nós nos colocamos como filhos para dizer: Deus, incendeia o meu coração, incendeia a minha alma, porque eu não aceito mais o tempo que eu estou vivendo. Me incendeia porque eu não quero agir segundo o meu desejo, mas sim segundo a tua vontade. Arde o meu espírito porque eu quero entender o que você está produzindo para mim. Porque aquele que é conduzido por ele, tudo discerne, mas por ninguém é discernido. Mas isso só para alguém que tem intimidade e é conduzido pelo Espírito Santo. Se levante, igreja, para ser conduzido por ele. Se levante para ser guiado pela vontade dele. Deus, ele te chama hoje para abrir mão dos teus desejos e fazer o que ele tem proposto para você. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. O Espírito Santo,